Antes da gente iniciar o nosso painel, vou convidar o poeta Marconi Araújo para começarmos o dia com poesia. Bom dia a todos. O primeiro painel desta manhã traz como tema o desafio na prevenção do desenvolvimento sustentável na perspectiva ambiental. Em versos eu disse: este primeiro painel traz à baila a discussão os recursos naturais, sua valorização, presente sempre nos planos para minimizar os danos ambientais de antemão. Sendo assim, preste atenção com o que desde já se avista na discussão importante presente na sua lista de assuntos impactantes, certamente inquietantes, que se afiguram na pista. Há um desafio em vista, de fato fundamental. Prevenção tão consciente, certamente especial, que sustentável rebento é o desenvolvimento no viés ambiental. Obrigado. Podíamos começar de forma melhor um dia belo como o de hoje, numa capital tão linda quanto João Pessoa. Muito bem, o nosso primeiro painel é o desafio na promoção do desenvolvimento, já falado aqui, sustentável, na perspectiva ambiental. Eu gostaria de convidar o nosso presidente da mesa, o procurador Dr. Diogo Roberto Ringenberg. E os nossos palestrantes. Procurador também, Dr. Rui Marcelo Alencar de Mendonça. A procuradora, doutora Aline Assuf. E a professora Alessandra Correia Lima Macedo Franca. É importante dizer que o nosso presidente desse painel, ele é graduado em Administração de Empresas e em Direito, pós-graduado em Auditoria Pública, em Direito Constitucional e em Mercados Financeiros. Exerceu os cargos de auditor do Controle Externo do TCE de Santa Catarina, assessor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, assessor jurídico da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, assessor parlamentar do Tribunal de Contas também de Santa Catarina e secretário executivo do Instituto Rui Barbosa. Ele integra o quadro do Ministério Público de Santa Catarina desde 2006. Exerceu o cargo de presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Contas nos biênios 2013, 2014, 2015, 2016. Ele coordenou também o grupo de procuradores do Ministério Público de Contas na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, no período de 2018 a 2020. Atualmente, exerce o cargo de Procurador-Geral de Contas. Com a palavra, Dr. Diogo Roberto. Obrigado, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente à organização do evento pela oportunidade de conduzir esse painel. Estou aqui entre três das maiores autoridades no tema, dentro do Ministério Público de Contas, posso falar com certeza, os dois colegas que mais entendem do assunto. Eu peço licença a essa plateia para fazer um pequeno registro, na realidade um pequeno desagravo, em razão de uma situação ocorrida recentemente. O desenvolvimento sustentado, ele envolve
um espectro bastante amplo de objetivos, 17 na realidade, 169 metas. Há poucos dias, a atual presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a conselheira Yara Amazônia, ela foi agredida com palavras chulas e de baixo calão por um dos colegas, um dos seus pares, durante a sessão plenária que a elegia como presidente daquela corte. Esse fato, ele revela que o desrespeito fundado em questões de gênero, ele ainda é uma realidade dentro das instituições brasileiras, né? E o que evidencia, no mínimo, a inobservância, o malferir do ODS número 5, né, que preconiza que sejam extirpadas, né, essas diferenças em razão de gênero. Mas também, além do ODS número 5, pelo menos o 16 também foi desrespeitado, pois não é possível que qualquer instituição seja eficaz, né, ou promova a justiça se ela ainda compactua com práticas dessa natureza. É inaceitável que isso possa continuar acontecendo em qualquer instituição pública brasileira e sobretudo, que isso permaneça impune. Mas, partindo agora para a perspectiva proposta no painel, que é a ambiental, né? Hoje nós temos aproximadamente 670 milhões de pessoas no mundo vivendo com menos de 2,15 dólares ao dia. Na última terça-feira, 17 de outubro, a ONU estabeleceu o Dia Mundial para a Erradicação da Pobreza, né? E nesse ano o tema é trabalho decente e proteção social. Colocar a dignidade em prática para todos. Só um pouquinho. A métrica para determinar a pobreza extrema é um rendimento diário inferior a 2,15 dólares por pessoa. Atualmente, mais de 8,4% da população mundial vive nessa situação, são 670 milhões a que me referi ainda há pouco. Mas as projeções indicam que até 2030, né, a data inicial aí para a mensuração de como o mundo caminhou em relação aos ODS, 7% da população mundial, equivalente ainda a 675 milhões de pessoas, ainda estarão nessa condição. De outro lado, a Organização Meteorológica Mundial revelou há poucos dias que 2013 está prestes a se tornar o ano mais quente registrado. O mês de setembro se torna o mais quente já observado, com temperaturas mais altas do que a média de julho de 2001 a 2010. A Organização Meteorológica Mundial aponta para sinal ameaçador sobre a velocidade com que os gases de efeito estufa estão mudando o clima no planeta. A questão das mudanças climáticas tem se revelado bastante significativa no mundo todo e no Brasil, nesse momento, sobretudo, né? Basta que observemos o que está acontecendo no norte do país, no estado do Amazonas, lá no sul do país também, né? com excesso de chuvas e eventos climáticos catastróficos. Em Santa Catarina, que é onde eu vivo, eventos climáticos extremos, eles ocorriam a cada 4 ou 5 anos, né? Mais recentemente, eles têm se tornado anuais, e agora, nos últimos meses mesmo, quase que semanalmente, nós recebemos alertas de ciclones extratropicais, eventos com os quais nós não convivíamos até então, né? No Alasca, há cerca de 3 anos, eu tive a oportunidade de conhecer uma geleira que nas últimas décadas ela recuou 30 quilômetros. 30 quilômetros é uma distância realmente bastante grande, né? Desses 13 quilômetros apenas nos últimos 16 anos. Nos últimos 100 anos, no Alasca, na Sibéria e no noroeste do Canadá, a temperatura apresentou um aumento de 2,75 graus, quase 3 graus Celsius, num período de 30 anos.
Desde a última segunda-feira, agora dessa semana, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, diversos líderes globais enfrentam a lacuna do financiamento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Eles estão lá no 8º Fórum Mundial de Investimentos da UNCTAD, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. Essa cúpula identificou uma lacuna de investimentos da ordem de 4 trilhões de dólares para que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fossem atingidos, e ela já noticia, já coloca um painel, um cenário de que apenas 15% desses objetivos estão a caminho de serem atingidos até 2030. O chefe da UNCTAD, Antônio Guterres, destacou que países em desenvolvimento necessitam de 500 bilhões anuais para alcançar os ODS. O chefe da ONU também pediu aos governos que estabeleçam um preço justo para o carbono e as empresas que implementem planos críveis de emissões líquidas zero. Hoje, apenas 5% de todos os fundos sustentáveis estão localizados em países em desenvolvimento, o que revela as dificuldades que esses países devem enfrentar nos próximos anos. Nós sabemos que há déficits de toda a ordem, inclusive de confiabilidade, no que tange a medição de projetos de sequestro de carbono, etc. É um problema que realmente tem que ser enfrentado. Então, esse é o contexto que se apresenta, é o que temos para o almoço. Um contingente populacional equivalente a 2 Estados Unidos ou 3 Brasis convive com a miséria absoluta e deve conviver ainda até 2030. Há uma necessidade de prover de bens materiais mínimos a esse contingente de pessoas. Ao mesmo tempo, o mundo percebe sinais inequívocos de que seus limites estão sendo esgotados, ou no mínimo testados perigosamente, e a humanidade ainda não encontrou um mecanismo eficiente para financiamento do que ela entende que precisa mudar para que consigamos viver num planeta melhor. Ainda que muito provavelmente nós não tenhamos respostas definitivas para todos esses problemas, Nós estamos aqui com 3 especialistas e seguramente eles vão conseguir dar alguma contribuição, alguma luz para nós a respeito do tema. Nós vamos começar com a doutora Aline Assuf. A doutora Aline é procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Ela hoje seguramente é uma das pessoas, uma das maiores estudiosas dentro da carreira do tema, e é a minha referência, sobretudo, minha referência pessoal em termos de bibliografia a respeito do tema. Doutora Aline. Alô? Eu posso falar sentada, gente? Olá, pessoal. Primeiro de tudo, eu queria muito agradecer o espaço, o convite, feito pelo UFPOM, que eu retornei recentemente, a esse espaço associativo, mas sempre me percebi próxima, mesmo nos momentos em que distante, porque acho que a carreira e as potencialidades da carreira somos nós que construímos, Então a companhia de cada um de vocês é para mim vital, e foi a oportunidade em eventos passados ter podido aprender com tantos colegas que me convenceu a também estar nesse espaço aqui que é um pouco desconfortável para mim, pessoalmente. Eu gosto mais de conversas do que de palestras, principalmente palestras que eu mesma faço, porque eu geralmente já sei mais ou menos o que eu penso, é conversando que eu posso descobrir o que eu ainda não sei, e até o que eu ainda não sei que eu não sei. Então, foi também perceber que cada uma das vezes que eu ouvi os colegas e especialistas nesses eventos, e perceber que isso também é uma forma de iniciar conversas interessantes,
né, e conversas melhores, que me convenceu em última instância a estar aqui, né, no palco. Então, desde já, eu queria agradecer a atenção e a paciência de vocês. Eu não escrevi a minha fala, o que é um risco enorme para todos nós, né? Então, de antemão, estou feliz porque falo primeiro, porque aí o Rui, o Diogo e a Alessandra podem salvar vocês da perda de tempo que essa palestra pode representar. Isso é a primeira ousadia, falar de improviso em relação ao tema que tanto me mobiliza pessoalmente. A segunda ousadia é permitir que o Diogo me chame de especialista. Eu me sinto muito longe, né, desse lugar. O que eu tenho a partilhar mais fortemente, eu acho, é a minha jornada de engajamento com o tema, né? Que não é exatamente porque o tema me apaixona, ele mais me preocupa, né? No sentido de preocupar, né? Então eu vou começar, né, após na pessoa das pessoas aqui, nas pessoas, né, cumprimentar todos vocês que estão nessa plateia, né, com a paciência de me ouvir, e trazer como essa conversa acontece para mim. E eu acho que tem uma frase de Donna Haraway, que é uma filósofa ambiental, feminista, que define muito isso para mim, referenciando uma antropóloga britânica chamada Marilyn Strathern. Ela diz que importa com que histórias contamos histórias, com que pensamentos pensamos pensamentos. Isso me toca pessoalmente porque eu hesitei muito diante da questão ambiental e especialmente da abordagem jurídica. Então eu peço perdão também por essa ousadia. Eu não vou partir de um paradigma estritamente jurídico para falar sobre isso para vocês, né? Eu vou falar mais da minha jornada pessoal mesmo, né? Se importa com que histórias a gente pensa histórias, tá? Qual é a história aqui quando a gente fala de funcionarmos como faróis para o desenvolvimento sustentável? Eu vou reservar a palavra faróis e eu vou pensar especificamente nessa locução, desenvolvimento sustentável, tá? E em relação a ele eu tenho alguns incômodos, né? Não é a minha expressão predileta para definir os tempos que vivemos, né? Acho que vivemos tempos de muita incerteza, né? Em que se avizinha ou já está acontecendo um colapso do sistema Terra, né? Esse colapso, né, e a preferência por optar por essa expressão, né, ela tem muitos motivos, mas ela tem também um efeito nefasto. Ela convoca das pessoas uma pergunta que beira o apocalipse, né? Assim, a pergunta de se isso está acontecendo, como os cientistas nos descrevem, o Diogo trouxe alguns dados sobre o contexto, e se a gente não está conseguindo coletivamente, né, fazer jus a uma agenda que se possa global, regional e local para avançar sobre esse assunto, né, então há mundo por vir? E isso é uma pergunta que eu não proponho por mim, eu proponho a partir do livro escrito por Eduardo Viveiro de Castro e Débora Danowski, que também são pensadores dos tempos que nós vivemos, né? E aí, recentemente, também foi lançado esse livro aqui, do Luiz Marques, O Decênio Decisivo. E eu vou ler um pedacinho, porque eu acho que ele resume o colapso de uma forma muito feliz, de uma forma que eu não seria capaz, porque o assunto também exige uma transdisciplinaridade, né, que é acachapante para mim, né? Eu tento estudar o sistema climático, eu tento olhar os estudos, eu tento estudar limites planetários, mas a coisa começa a se desenrolar em equações, em conhecimentos técnicos que aparentemente impenetráveis, e a gente precisa muito ser capaz de, a despeito dos nossos nichos técnicos, comunicar essa história do colapso que nós estamos hoje vivendo e que atinge as pessoas de formas diferentes, né? Então, o Luiz Marques nos diz o seguinte, tá? Vivemos o último decênio em que mudanças estruturais em nossa sociedade podem ainda atenuar significativamente os impactos do processo de colapso socioambiental em curso. Vale ressaltar que ultrapassamos em 2016
uma bifurcação no sistema climático. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura média global superficial terrestre e marítima combinadas oscilou desde então em torno de 1,2 graus Celsius, mais ou menos 0,1 graus Celsius, acima do período pré-industrial. Essa temperatura é a mais alta do que as mais altas da fase mais quente do Holoceno, 0,2 a 1 grau Celsius, há cerca de 6.500 anos atrás, o chamado ótimo climático do Holoceno Médio. Trata-se, portanto, de uma bifurcação em relação ao estado de equilíbrio climático do Holoceno, época geológica compreendida entre 11.700 antes do presente, AP, e 1950, porque a temperatura média global não voltará à marca de 1 grau Celsius acima do período pré-industrial, ao menos em uma escala de tempo histórica. Quando a temperatura média superficial do planeta ultrapassar irreversivelmente 1,5 graus Celsius acima do período pré-industrial, o que deve ocorrer pouco antes ou pouco depois de 2030, o planeta estará em média mais quente do que foi no Emiano, o último período interglacial, 130 mil anos a 115 mil anos atrás. Diversos componentes de larga escala do sistema Terra, os recifes de corais, os glaciares dos cimos montanhosos, as camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida Ocidental e mesmo possivelmente muitas florestas tropicais, terão então ultrapassado ou estarão em vias de ultrapassar pontos de não retorno em direção a estados de equilíbrio mais hostis às sociedades humanas e à vida em geral na Terra, tal como a conhecemos e dela podemos desfrutar ao longo de toda a história das civilizações. Por isso, o Luiz Marx está chamando os próximos 10 anos de o decênio decisivo. E aí, quando a gente retoma o assunto do desenvolvimento sustentável, a gente tem que pensar que desenvolvimento, para quem, quais os custos, quais as perdas, porque isso não está suficientemente demonstrado ou incorporado no nosso sistema econômico. Principalmente é um desenvolvimento que se mede, né, pelo crescimento, por um índice de crescimento ilimitado. E um dos grandes achados, eu acho, que o corpo de ciência, que o Luiz referencia, né, e que é um dos fios pelos quais eu estou contando essa história, né, as histórias que a ciência nos conta, eu acho que equivale a suicídio civilizacional, quando a gente baseia no índice de crescimento infinito o uso de recursos de um sistema finito. E muitos ecólogos apontam como isso, a nossa civilização como tendo base em suicídios. Então, desenvolver o quê? Para quê? E como medir esse desenvolvimento? Como olhar e reconhecer o que é desenvolvimento? Isso é um primeiro reposicionamento sobre o qual eu acho que cabe mais refletir do que responder sozinho. A segunda é sustentável, porque sustentável parece pressupor que as coisas estão suficientemente sustentadas até agora e que se trata da gente continuar sustentando. E, na verdade, o que a gente está enfrentando não é, né, um projeto de continuidade da civilização humana. É realmente um colapso de formas de vida diversas, né, assim, muito distantes e diferentes também da vida humana. A vida em si é um empreendimento coletivo, isso é uma das coisas que a gente tem descoberto, né? E o que significa sustentável? Isso é outro ponto sobre o qual eu repouso, né? O que se deve sustentar? Da minha perspectiva, outro reposicionamento que os tempos convocam é em relação ao tempo. E o desenvolvimento sustentável também precisa ser sensível ao tempo. Existem muitos tempos que a gente precisa operar concomitantemente para entender o colapso, né? E a gente tende a referenciar o tempo da nossa vida individual, né, da nossa jornada nesse planeta, e também o tempo da história humana, das civilizações humanas, né, e o desenvolvimento deles. Eu mesma na escola fui muito pouco educada para referir outros tempos, né? Isso parece estar sendo, né, essa narrativa da história da vida e da história da Terra, como conectada à história do cosmos, parece estar sendo lentamente absorvida pela nossa espécie
né? E incorporada hoje, tenho filhos pequenos, ao sistema educacional formal. Eles hoje aprendem esse tempo da perspectiva geológica e da perspectiva cósmica, de uma forma muito mais profunda do que eu aprendi, né? E a gente precisa pensar a partir do sistema Terra e do tempo de vida do sistema Terra. E o que nós somos nesse cosmos, né, que não apresenta um planeta B, para onde a gente possa migrar, pelo menos de imediato, né? E o nosso grau de sustentação e participação nesse sistema. Então a ciência nos conta essa história, né, de que existem limites planetários, de que estamos atravessando hoje a sexta grande extinção de sistemas vivos no planeta Terra. Existem 5 eventos anteriores. Esse é o primeiro em que se identifica o comportamento de uma espécie específica como determinante nesse processo de extinção. E também, curiosamente, né, nós somos a espécie que é capaz de reconhecer as consequências do que faz, né? E nós ingressamos, né, inauguramos, contribuímos para o início do que está sendo chamado de uma nova era geológica, né, que é o Antropoceno, mas esse nome é muito disputado. Há pessoas que chamam de Capitaloceno, há pessoas que chamam de Plantationceno. A minha filósofa de escolha, Dona Haraway, chama de Cthulhuceno, porque ela entende que a gente precisa formar estruturas tentaculares para enfrentar os tempos. Daí porque importa com que histórias contamos histórias e com que pensamentos pensamos pensamentos. Também um outro nome que eu quero jogar aqui, e tudo que vocês quiserem, depois eu tenho bibliografia para indicar, porque eu gosto de livros, de fato, né? Também quero falar da grande aceleração, que eu vou explicar de uma forma muito mal ajambrada, como desde que a gente se deu conta de que esse colapso está acontecendo, e quanto mais informações a gente recebe em relação a ele, parece que mais a gente pisa o pé no acelerador dos processos que suscitam o colapso. Esse é outro ponto sobre o qual eu reflito, né, muito. E talvez, em vez de falar com a ONU, né, em desenvolvimento sustentável, embora eu acho que é um código que também tece muita comunalidade entre nós, eu quero falar da queda do céu, que é uma imagem evocada pelo xamã Davi Copenau, ou então da necessidade de que nós possamos construir paraquedas para adiar o fim do mundo, para citar o Ailton Krenak recentemente, para ganho da BL, né, recebido como membro da BL, da Associação Brasileira de Letras, né. Eu também vou usar as lições da Joanna Macy, que é uma ecóloga americana que eu admiro profundamente. E ela fala que tem 3 histórias acontecendo agora nos nossos tempos, assim, ou pelo menos as histórias que a gente pode contar podem ser colocadas em 3 campos. Uma delas nós estamos vivendo um momento muito delicado, né, de fato, no sistema Terra e na nossa capacidade de compor com as bases que sustentam a nossa vida. Mas a gente pode continuar com negócios como de costume, porque nós temos cientistas, nós temos governantes, nós temos orçamentos, nós temos estados nacionais, nós temos um sistema de governança global e tudo isso vai ser resolvido por essas pessoas. Estamos seguros. Isso é uma história. Outra história nós estamos vivendo um grande desmoronamento da civilização humana. É o apocalipse. A gente não sabe como a gente vai sobreviver. E uma terceira história, que é a história proposta pela Joanna Macy, que toca o meu coração, que nós estamos vivendo, sim, um colapso, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Eu gosto dessa história porque ela me parece a mais verdadeira, especialmente quando a ciência nos diz que temos tempo de construir soluções. Principalmente porque ela me traz a pergunta para mim mesma, se existe a possibilidade de que, diante desse contexto ou cenário de colapso em curso novamente, isso não é algo que está para acontecer, que vai acontecer na geração dos nossos filhos. Pessoas já estão vivendo os impactos desses eventos e dessa mudança que a gente não sabe onde vai parar.
Então, o que eu posso fazer? Né? Qual é o meu papel? E isso foi o que me trouxe para essa pergunta. Foi ter filhos, né? Me perceber implicada diretamente na presença de outras pessoas, outros seres humanos no planeta e tendo que entregar um planeta para eles. Eu gosto também muito da Hannah Arendt. A Hannah Arendt, quando faz uma crítica à educação, ela fala, né, que a educação das crianças, né, daqueles que vêm novos para o mundo, que recebem o mundo e que vão mudá-lo necessariamente porque vão, e eles são o grande novo, que é ao mesmo tempo profundamente agregador e destrutivo desse mundo que eles recebem. Ela diz que é na educação que nós decidimos se nós amamos as nossas crianças, porque é na educação que a gente decide se a gente ama o suficiente o mundo para entregá-los para as crianças e se a gente ama suficientemente as nossas crianças para não abandoná-las diante de um mundo em que elas podem não se encaixar. Nós somos os guardiões disso. É um ato de amor, partilhar conhecimentos, partilhar nossas histórias e partilhar as histórias com que contamos histórias. Então, se a gente vai poder ou não contar essa história da grande virada, é a pergunta do próximo decênio. E, assim, não vai haver uma beira do apocalipse em que depois que terminar 2030, né, assim, tá tudo resolvido, a gente pode ir para casa perdendo ou ganhando. A gente vai continuar vivo e negociando com essa entidade Gaia, né, que tem se apresentado como tão disruptiva. E aí, quando eu falo de Gaia, eu estou emprestando o Bruno Latour, que fala que é exatamente a intrusão de Gaia que redefine todos os projetos humanos. Né? Assim, todos os objetos políticos com a intrusão de Gaia mudam de lugar. Né? Então, essa grande virada vai ser definida agora, nesse decênio, né? O grau de mudança que a gente vai ter que sustentar e o grau de hostilidade ambiental que vai estar presente enquanto a gente negocia uns com os outros as nossas soluções. E nós vamos definir esse mundo. Qual mundo? Né? Que é nós, eu, Aline, individualmente, nós aqui nessa sala, nós os tomadores de decisão no Brasil, na América Latina, no mundo, nós, 9 bilhões de pessoas no planeta. E isso é outro ponto que eu quero abrir e deixar aberto, que é nós quem estamos lutando por desenvolvimento sustentável. Nós quem estamos construindo isso. Porque a resposta muda de acordo com o nós. E aí tentando fechar no nós, Ministério Público de Contas. Né? Nós precisaremos, né, assim, civilizacionalmente, adaptar uma série de estruturas de governança, principalmente, dos nossos comuns. Né? Eu não sei se vocês estão familiarizados com a tragédia dos comuns, que é uma hipótese formulada inicialmente por um matemático, né? No sentido de que bens comuns tendem a se degradar porque as pessoas buscam individualmente as suas soluções individuais, competem e esgotam o bem. E isso foi questionado, né, assim, porque a saída para a tragédia dos comuns é algo que sempre existiu, que é governança. E se é um decênio que nós temos para decidir, né, juntos qual é o grau do nosso problema, né, daqui para frente. Né? E, gente, a gente não vai saber, nós que estamos vivos agora, porque é tempo geológico. Isso ultrapassa a nossa capacidade de prever, pensar. É um novo do sistema Terra e ele não vai fazer a volta pelo mesmo caminho que ele foi. A gente vai buscar, ou a Terra vai encontrar, novos equilíbrios, que podem ou não nos incluir em maior ou menor grau, dentro daquilo que a gente depende para viver. Né? Então precisaremos de ações em todos os níveis, global, regional, local, pessoal, né? E a gente vai precisar adaptar as ferramentas que a gente tem para dar conta dessas novas perguntas. Né? Os tribunais de contas, por outro lado, na nossa nação, tem um desenho muito arrojado. Eu vou pedir desculpas para avançar 5 minutinhos. Posso? Desculpa. Muito rápido, muito rápido. Né? E nós temos, né, assim, por atribuição constitucional, a proteção do bem ambiental pelo viés tanto patrimonial quanto operacional.
Na minha opinião, isso já devia estar incorporado no nosso sistema econômico, no nosso sistema financeiro, mas o fato é que não está ainda. Né? As seguradoras já têm tentado fazer esses cálculos para lidar com esses riscos, mas os riscos também se põem ao controle externo. E a gente não tem a menor dimensão do que eles representam hoje para as pessoas situadas nos territórios dos estados, dos municípios, no nosso território nacional e para os impactos transnacionais que esses ciclos têm. Né? Então, assim, não só a gente pode, como a gente deve, é urgente que a gente faça, sabe? No sistema Tribunais de Contas. E eu ouso dizer que não existe ator melhor posicionado para tentar dar uma abordagem estruturante desse bem, porque nós temos capilaridade, nós temos função dialógica, nós podemos iniciar conversas no âmbito do controle externo do sistema Tribunal de Contas. Então, me parece que nós, assim, se alguém for dar contorno e impulsionar a realização do que está na lei e na Constituição, porque as normas são cogentes, elas já existem, sabe? Elas já impõem comportamentos ao administrador. E nós não estamos exigindo do administrador que se retire do lugar do teatro administrativo ambiental, na alocução feliz da ministra Carmen Lúcia. Né? Então, nós podemos, nós devemos, é urgente que façamos, mas eu compreendo se a gente ainda não sabe como, porque isso é uma pergunta que nos ultrapassa individualmente. E eu volto a dizer, importa com que histórias contamos histórias. Uma das coisas que o estudo do bem ambiental e dos riscos ambientais nos revela é que nós estamos conectados de maneiras que nós não compreendemos e não imaginamos. Logo, a gente não conhece os riscos nem o nosso poder. A gente levou a gente para a Lua. Me parece absurdo que a gente não possa organizar a nossa própria casa. Então, ao tentar entender essas conexões, a gente precisa entender que nós não somos os mesmos, as pessoas estão impactadas e cada um de nós está impactado de formas diferentes. O Rui estava tentando respirar lá no Amazonas, né, no último mês, né, e que se a gente for pegar a imagem do farol, né, eu gosto do farol, a gente pensa do farol como uma luz, né, que ilumina o caminho, mas eu gosto de pensar também no farol como toda a estrutura invisível que faz com que seja possível navegar à noite. Ela demanda uma linguagem, ela demanda uma estrutura numa comunidade que se preocupa com quem está navegando e que administra ativamente aquela estrutura para que ela possa servir durante a noite a orientação. Se a gente está vivendo colapso, isso pode ser uma noite escura de um nós, como que é que desejamos definir esse nós, a minha família, a nossa família, a nossa carreira, a nossa espécie. Né? E fecho, né, assim, grata pela escuta, com duas lembranças que me são muito caras para esses tempos. Né? Uma delas é da Joanna Macy, novamente, no sentido de que o maior risco que nós enfrentamos nesse momento, de todos os imensos riscos, é o enfraquecimento da nossa resposta ou da nossa responsabilidade, aqui pensada como habilidade de resposta, não como culpa, e que talvez, apenas talvez, nós sejamos aqueles por quem estamos esperando. Isso é um ditado Hulk e eu agradeço muito a escuta de vocês. Perdão por ultrapassado meu tempo. Obrigado, doutora Aline. Vai falar agora o doutor Rui Marcelo Alencar de Mendonça. O doutor Rui é bacharel em Direito, especialista em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e mestre em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas. Professor universitário em Manaus, no curso de Direito do CIESA, associado à ABRAMPA, Associação Nacional do Ministério Público do Meio Ambiente. Ocupou o cargo de Procurador do Estado do Amazonas e Subprocurador-Geral Adjunto do Estado. Atualmente ele ocupa o cargo de Procurador de Contas desde 2006. Doutor Rui, a palavra está com você. Obrigado, bom dia, colegas. Eu sou o Rui, lá do Amazonas. Aprendi aqui na Paraíba que a referência geográfica interessante que temos, que para chegar lá eu pego aqui na vizinhança o Marco Zero da 230 e atravesso a Transamazônica, 4.000 quilômetros a gente chega lá. Não encontra muito asfalto, não encontra muita pista, mas é bom a gente ter essa situação. Na verdade, falando de Amazonas, o noticiário pede mais, não é?
do que a posição geográfica. Eu lembro que na última vez que tive a oportunidade de falar a vocês, era em julho, em Porto Velho, e na mídia sobre o Amazonas nós tínhamos um assunto que era até bem brando, que era sobre a capivara filó, o influencer, não é? E ao IBAMA, né? Aquela coisa para saber se animal silvestre pode virar pet, não pode, fica, sai, muito amor, muita paixão, mas um tema ameno, né? Não é como o que eu tenho a narrar no início da minha fala hoje, que é com relação à experiência. Meninos, colapso climático eu vivi semana passada. No Amazonas nós tivemos um susto. Eu pensei até em denominar minha palestra assim, para falar para vocês, Amazonas 2023, da filó ao limiar do colapso climático, né? Tal a experiência viva que atravessamos nos últimos dias. No grupo Aline, né, sempre atenta, manifestou solidariedade. Rui, como é que vocês estão aí no Amazonas? Eu digo, olha, parece que eu estou no filme do Mad Max, alguma coisa assim, porque é um nível crítico de poluição. Para traduzir o pesadelo de todo amazonense, teve um produtor local que fez um vídeo, vou passar aqui rapidinho, 1 minuto esse vídeo, e é bem como a gente estava sonhando esse negócio aqui. O áudio, por favor. Gente, tirando o figurino aí do ator, o resto é tudo verídico. Secaram os nossos rios caudalosos. Quem aqui conhece o Rio Negro, uma das maravilhas do mundo, né? Aquele rio com água de cor de guaraná, mais de 7 quilômetros de largura, o maior arquipélago de água doce que nós temos, estão lá os 2 maiores, e, enfim, agora diminuto, reduzido a esses córregos aqui, não é? Em determinados braços, em determinados trechos, é o que temos. Estamos atravessando um período de estiagem, um período de seca severa como nunca antes visto, porque batemos recorde de fato. Já acontece periodicamente a vazante do nosso rio em todo ano, mas deste jeito, com as características que temos hoje, a situação ficou catastrófica, ficou realmente assustadora. Então, nada melhor que as imagens aqui e registros de imprensa para dar ideia para a gente a respeito do que no Amazonas estamos atravessando. Então, a seca maior desde quando começaram a medição. Vejam, Madeira, o maior afluente da margem direita do rio Amazonas, também nessa situação, e a seca traduzindo aí os prejuízos aos moradores ribeirinhos, quilombolas, indígenas, que estão isolados, que atravessam um período de insegurança e escassez hídricas. É o nosso meio de transporte, não temos grandes rodovias, precisamos dos rios para movimentação, para consumo, para produção, e estão as comunidades, milhares delas, isoladas neste momento. É a crise climática acontecendo, não se trata de prognóstico, são evidências. Quem mora no sul também está vivenciando, como já narrado, o Diogo nos conta, não é? A questão das enchentes muito forte,
neste momento no sul, e lá no nosso inverso, né, lá no nosso Amazonas. Com isso, as doenças também igualmente, além da marginalização, afetam as nossas comunidades. Tem uma outra imagem que há uma tentativa de cavar um poço, mas com enxada, gente. Não tem equipamento, não tem máquina. São milhares e milhares de quilômetros para acessar. Vocês sabem, a Amazônia continental, ela é muito festejada, biodiversa, mas muito também abandonada em desfavor da sua gente, do seu povo. Nós temos acompanhando, porque, enfim, são vários os aspectos e desdobramentos, o fenômeno do desbarrancamento ou de terras caídas nesta vazante severa. Aconteceu mais de uma vez, de uma comunidade toda sucumbir à força da intempérie climática. Pessoas, nesse caso em Beruri, duas crianças faleceram diante da surpreendente queda deste barranco. O fenômeno é comum, mas está cada vez mais extenso e drástico, que nem as pessoas habituadas ao fenômeno periódico conseguem lidar com isso. Bom, e tivemos também uma novidade este ano, que é a questão da mortandade dos botos, dos nossos golfinhos amazônicos. Eles são dos mais inteligentes das nossas águas. E veio o mistério, como é que 140, 150 botos foram encontrados no Lago de Tefé, mortos. A principal suspeita é do superaquecimento das águas. Mas não se sabe ao certo o que está acontecendo, porque o boto é inteligente, ele procura águas profundas, ele vai para o canal do rio, e esses aqui ficaram desgovernados. Será, professora Alessandra, que existe contaminação de mercúrio afetando o instinto de conservação desses animais? É uma incógnita. Milhares e milhares de peixes, igualmente, que serviriam para a alimentação do nosso ribeirinho. E aqui, quem sabe muito de Amazônia, os povos tradicionais indígenas, nos colocam, advertem: a água está muito quente, a água está fervendo, resultado do desmatamento dos nossos igapós, das nossas várzeas. É o homem ocupando desordenadamente a margem do rio, sem se preocupar com as consequências, como diria João Augusto, complexas, que isso em várias outras coisas há, e que fazemos sem medi-las antecipadamente, como a Aline já colocou. E isso trazendo reflexos não só sociais, não só ecológicos, mas também econômicos. Nós temos, inclusive, para fora da Amazônia, para fora do Amazonas, esse reflexo. Hidrelétricas estão paralisadas, em Belo Monte, Santo Antônio, lá no Madeira, estão inoperantes, gerando um problema energético. A questão do canal de escoamento de grãos, Madeira, do Amazonas, também está parcialmente prejudicado, porque o rio Madeira está assoreado, cheio de banco de areia, não conseguem os navios passarem por ali facilmente para transportar os grãos na atualidade. Por que essa maior seca? Então não é a maior seca dos 43 anos, mas é dos 120. Esta manchete está desatualizada. A gente não viu hoje a medição, não sei quanto é que está, mas eu acho que ele continua vazando. Então tem notícia nova todo dia, dizendo que os recordes estão sendo batidos, o rio está vazando ainda mais e nos tornando, então, portadores de um grande desafio de sobrevivência e de adaptação. Na pele do amazonense é isso que está acontecendo, e a doutora Aline, brilhantemente na sua fala, nos mostra que, do ponto de vista da comunidade científica, predominantemente colocada no painel do IPCC, da ONU e em outros repositórios e livros, a causa não se explica apenas no El Niño, o aquecimento das águas do Pacífico, que é periódica, que acontece sempre. Trata-se de um conjunto de fatores que é proveniente de uma constatação bem clara, que é o aquecimento global. E com isso, as mudanças
climáticas é quem respondem. E nós, então, precisamos entender de maneira simples. É como se estivéssemos no copo cheio de água. Qualquer pingo vai fazer o quê? Extravasar, derramar a água. É essa situação da incapacidade de continuarmos no nosso modo de viver, de produzir, de consumir. A terra é um copo cheio e nós continuamos depositando, né, a água e já não cabe, já não suporta. Para variar, ainda teve, não terminei, a questão das queimadas criminosas que proliferam na Amazônia. Isso ficou associado à seca, à estiagem e à vazante dos nossos rios nesta época. Milhares e milhares de focos de queimadas. Isso ocasionou o quê, gente? A ebulição climática que vivenciamos no mês de setembro e até a semana passada, em outubro, no Amazonas. Eu chamo carinhosamente de ebulição climática. A combinação desses fatores, estiagem, também tivemos recorde de calor lá, a seca, baixa umidade como nunca na Amazônia. A Amazônia sempre foi famosa por ter alta umidade. Nós tivemos dias com 20 de umidade na Amazônia. Significa um risco imenso, não é? De não só degeneração do fogo, mas de consumir a própria floresta, acabar com ela e os benefícios ecossistêmicos que ela presta à nossa sociedade para o temperamento do clima, para o ciclo das águas, para a própria produção agrícola. Então, formou-se a partir dessas queimadas ilícitas, plumas de fumaça que se instalaram em toda a região metropolitana, Manaus e municípios vizinhos, e estacionando por uma inversão térmica. Isso nos fornece o chamado smog, que é literalmente uma bolha que nos mata. Muito cuidado, isso tende também a ficar frequente, não só lá, mas em vários lugares do Brasil durante o verão. A inversão térmica que paralisa, né, esse ar poluído por um tempo que é capaz até mesmo de trazer esta situação. Não é exagero, Manaus sufocada, todo mundo dentro de casa com porta, janela fechada para fugir do ar tóxico das queimadas. Cidade vizinha a Manaus, Altazes, Mad Max aqui, eu assisti, igualzinho. Isso aí ficou mais de um dia desse jeito. E saibam, né, que, claro, temos que analisar globalmente, mas agir localmente. Eu penso, como disse a Aline, que não podemos assistir isso de camarote, né, porque temos uma condição de nos safar, seja como cidadão, seja como autoridade pública. Nós temos que meter a mão na massa e é o que estamos fazendo, né? Então, muito antes de acontecer esse ápice, essa ebulição climática, desde 2016, na verdade, nós estamos atuando no sentido de cobrar o fortalecimento do combate às queimadas lá no nosso estado. E, diante dessa crise, muito antes de haver o smog, né, o episódio crítico de poluição, também cobramos: cadê o plano de contingência para o nível crítico de poluição do ar? Abrimos lá a legislação do CONAMA e vimos que tem uma resolução 491/2018 que determina que a autoridade ambiental faça esse plano de contingência juntamente com a Defesa Civil. Aí eu não me contive, não tive papas na língua, fui parar na imprensa, aquela repercussão, mas eu tive que dizer o que era para ser dito, no momento em que não havia outra voz. Não havia outra voz, tá? Não pensem que eu estou querendo me promover, eu estou aqui mais por antiguidade do que por merecimento. Eu sei das minhas limitações, mas quando a gente está em casa, sufocado, com filho doente, não é, vendo as pessoas órfãos de governança, de autoridade do Estado para dar conta da situação, a gente tem que realmente agir. E se Deus nos concedeu um poder de atuação no sentido da fiscalização, do controle da administração pública, nessa hora nós temos que ser os primeiros a dizer: e aí, o que vamos fazer? Vamos ficar morrendo aqui, sufocados, sem que o Estado se mova? E recurso tecnológico tem. Vocês podem consultar tanta questão dos focos de incêndio. Cuidado, pessoal, meus queridos do Maranhão, né? Cuidado, pessoal do Pará. Muitos focos agora. Amazonas,
né? Deu uma aliviada porque o governo federal nos socorreu, mas olha lá, olha os pontos vermelhos, tudo é foco de queimada. O índice, você baixa no celular, você pode ver a qualquer momento ali, controlar. Aí você vai ligar para o secretário do meio ambiente, né, para o presidente do órgão ambiental, e dizer: meu senhor, isso é ineficácia da atuação do Estado, o senhor está sendo ineficiente. Segundo o artigo 37 caput da Constituição, o Estado tem que agir, e agir de maneira a trazer resultados que ponha a população a salvo do prejuízo. E você tem um orçamento milionário, ele serve de quê? Você está gastando sem obter resultado? Isso não é lícito, isso não é legítimo, isso não é econômico. Aqui a questão das queimadas, aqui o nível do ar também, gente. Eu tive que divulgar para toda a população. Gente, está aqui o aplicativo, reúne estações de monitoramento de todo o mundo. Vocês podem também acionar pelo celular e ver como é que está o nível de poluição do ar na sua cidade e monitorar essa situação. Aqui, até semana passada, 151 era para a gente estar comemorando, porque o nível que estava médio era 500. A legenda lá era: muito perigoso à saúde, é o que aparecia na maior parte do tempo lá para a gente, ao consultar este aplicativo. Então, gente, isso é uma parte preliminar, eu não podia deixar de tocar nisso. Todo mundo perguntava: e o Amazonas, como é que está a rua? Amazonas está... Bom, está aí o retrato. Mas a questão principal isso é da nossa conta, o que nós temos a ver com isso, né? E nós devemos deixar muito bem firme, pavimentado, que juridicamente me parece que sim, que isto é nossa tônica de trabalho. Por quê? Porque nós temos Constituição e nela se traduz como objetivo do Estado brasileiro concretizar um desenvolvimento que ela, a Constituição, qualifica como de sustentável. Não há um outro, ela não diz desenvolvimento econômico, não diz desenvolvimento social, ela diz desenvolvimento sustentável, que abarca esses dois e também acrescenta outras dimensões, principalmente a ecológica. Então, se isso é o objetivo do Estado, nós somos controladores do Estado, devemos avaliar políticas públicas, nós devemos sondar o desempenho, a eficiência, a qualidade do gasto público. Me parece que seja irrenunciável o nosso dever de determinar providências para assegurar o desenvolvimento sustentável de uma maneira juridicamente qualificada, como a Aline diz, cogentemente, né? É uma obrigatoriedade. Do ponto de vista aí do desdobramento dos nossos instrumentos de trabalho, quero dizer que a questão da sustentabilidade está impositivamente nos nossos orçamentos, pelas programações que temos nessa linha. Devemos examinar a qualidade desses orçamentos, as contas públicas, desde que atenta à economia ambiental, para saber que existem ativos ambientais, passivos ambientais, externalidades socioambientais, que é um prejuízo que se avoluma silenciosamente e que amanhã vai fazer o déficit fiscal acontecer. Bom, também aqui o aspecto operacional de funcionamento da administração pública e de patrimônio público também nos serve de argumento, porque todo bem ambiental, seja o macrobem do equilíbrio ecológico, seja o microbem dos recursos ambientais apropriáveis, eles são, ou divisíveis, eles são, em certo sentido, patrimônio público. Então isso é da nossa conta, certo? Quanto vale um rio, aquele rio que secou? Quanto vale esse recurso hídrico? Nós aferimos, deveríamos ter essa contabilidade. Desde 2017 nós temos uma lei que manda calcular o produto interno verde. Infelizmente nunca saiu do papel. Quem vai fazer tirar do papel essa lei, senão nós? Quem tem essa vocação, quem tem essa posição institucional para alavancar? Bom, é apenas relevante o que eu estou falando, colocar o desenvolvimento sustentável como um objetivo, como um princípio constitucional, novamente fazendo coro ao que disseram os meus colegas. Não é apenas relevante, é juridicamente emergencial e prioritário. Por quê, Rui? Eu pensei que isso era coisa para os nossos filhos, para os nossos netos cuidarem melhor da questão da sustentabilidade. Pode ser que eles não sobrevivam para isso. A questão é séria, é o que nós vimos nessa mostra lá em Manaus, lá no Amazonas. É que a gente pode não ter tempo para assegurar luta num horizonte daqui a 20 anos, 30 anos. Tudo pode estar
a tal ponto desequilibrado que haja uma derrocada geral. Então, se existe pela Constituição, artigo 225, o direito fundamental ao equilíbrio ecológico, nele incerto, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um direito igualmente fundamental à segurança e adaptação climáticas. E direito fundamental está na ordem do dia das nossas atuações. Por isonomia, eu peço também a tolerância de 5 minutos. Então, gente, consequência disso que eu estou falando é o seguinte: existe implícito um princípio dever, que é de transição para a sustentabilidade e adaptação climática. Isso nós temos que começar a trabalhar nas nossas peças. Nós temos que argumentar isso, certo? Que nós estamos em perigo. Sim, há uma séria e iminente ameaça. Juridicamente, como há o direito fundamental ao meio ambiente rígido, resulta disso a obrigatoriedade de medidas hoje, sem esperar, tá certo? Então, isto juridicamente qualificado pela Constituição. Nós vivemos num mundo contraditório, de hipocrisia, em que mercado e Estado falam muito de sustentabilidade, mas agem na rota oposta, poluem, não é, doutora? Degradam, não tem gestão das bacias hidrográficas. Professora Alessandra, pelo menos meu estado não pegou nenhum gerenciamento, nenhum comitê de bacia funciona direito. Então, é inadiável que cobremos isso, né? E eu costumo divulgar aos meus alunos da graduação a revolução que disso opera o direito administrativo, tá, gente? Vou fazer uma releitura do princípio da eficiência. Quem diz isso não sou eu, tá? Professor Juarez Freitas, professor Ingo Sarli, autoridades no tema, e já abonados pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Podemos dizer que fora da prevenção e da sustentabilidade não há eficiência administrativa. Estamos trabalhando, examinando os contratos, examinando a qualidade operacional da administração pública, precisamos passar um pente fino. Isso aqui é sustentável? Né? E, no caso negativo, apontar. Bom, qual é o papel, resumidamente, que nós temos nessa tarefa de transição? Né? Nesse dever de transição? Como a Aline já havia adiantado, assegurar que ela se dê de forma equilibrada, com base no trinômio: o social, equitativo, justo, inclusivo, o economicamente eficiente, com o uso racional dos recursos naturais e, em última linha, com equilíbrio ecológico. Então é esse o nosso papel, porque o trem está andando. O governo federal anunciou diversas medidas já no sentido de procurar adaptar o Estado brasileiro ao império da sustentabilidade. Nós precisamos oferecer ajuda, oferecer contribuição e também controlar, né, cobrar medidas para que isto avance nesse sentido. Então aqui o governo federal tem esses eixos, né? E eu pergunto a vocês, no Estado, vocês estão vendo isso, nos municípios? Se existem planos equivalentes, deveria haver. Se governadores e prefeitos não fazem, legisladores não cobram, isso é um estado de coisas inconstitucional, porque nos põe à mercê de um perigo climático, porque vai de encontro e não ao encontro da Constituição. E não vai funcionar, o pessoal já está vendo, não vai funcionar esse plano todo do governo federal se não agirmos localmente, se não houver uma harmonização da política em níveis locais, estadual, municipal. Nós temos um problema imenso, é isso que está aqui em destaque, fundiário. Se não houver um ordenamento, um resgate de governança territorial, haverá muito conflito e não vai alavancar, por exemplo, energia eólica, não vai alavancar produção de gás, minerais críticos, que é o que se planeja na transição energética, por conflitos com as comunidades tradicionais que lutam justamente pelo reconhecimento do seu território. Gente, PPA, já deram uma olhada no PPA de 2024, que está sendo agora, enfim, discutido no Legislativo? Nós precisamos saber se o PPA está incorporando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós precisamos sondar se os eixos estruturantes, programas, ações, projetos estão cumprindo o dever constitucional de adaptação climática e desse novo
modelo de desenvolvimento sustentável. Tem gente que não sabe nem o que é isso, nunca ouviu falar. E não tem. A gente tem uma luta muito grande ainda para tornar efetivos os parâmetros do PPA, não é? E a dificuldade redobra em se falando de sustentabilidade no PPA, porque é transversal, né? É holístico, é multissetorial, intersetorial. Gente, só para encerrar para vocês, eu não posso deixar de falar isso aqui, ó. Temos que cobrar que a administração dê o exemplo. Juntamente com o plano anual de contratação, tem que ter esse instrumento de eficiência administrativa, que é o plano de logística sustentável. Todo órgão, toda entidade tem que providenciar o seu, que é o pensar em nível interno sobre como a sustentabilidade vai acontecer. Tá, gente? O que vai o órgão público poder fazer para gestão regular dos seus resíduos, para aproveitamento e reaproveitamento das águas, as edificações sustentáveis, etc. Tá? A gente vê que alguns tribunais de contas estão dando exemplo, já tem o seu plano de logística sustentável. Na administração federal isso já é uma prática consolidada, mas nos estados e municípios, os senhores poderão verificar. Eu já cobrei lá no Amazonas, não faz muito tempo não, com o apoio da nossa Procuradora-Geral, doutora Fernanda Catanhede Veiga, que sempre é muito solícita e atenciosa com a Coordenadoria do Meio Ambiente, nós estamos fazendo acontecer. E não falta disparo, sem muita técnica. Digo novamente, nós temos nossas limitações, mas nós precisamos pôr a mão na massa, não precisamos ter excesso de zelo. Será que eu vou escrever besteira? Será que vão me achar assodado? Será que vai achar meu texto pobre? O mundo está desmoronando, então, na dúvida, faça. É o que eu fiz, sabe? Aqui nós temos um manual, ó, que ensina a fazer, o Rede Legislativo. O TCU já está até com um programa aqui, o IASA, para ver quem é que está fazendo mais ou menos. O TCU está fiscalizando o índice de sustentabilidade na administração, a base do plano de logística sustentável. Tinha muita coisa para dizer, gente, ainda, mas eu não vou tomar o tempo de vocês aqui, passando rapidamente os slides. Muita coisa interessante, porque a gente também se apaixona, é nosso trabalho, é nossa vida, enfim. É suor, é lágrima, é susto, é doença, mas vale a pena. Vale a pena porque eu não estou fazendo nada por mim, nós não estamos fazendo nada por nós, mas por uma coletividade que precisa do Ministério Público de Contas, que precisa do Tribunal de Contas para fazer a coisa acontecer. Muito obrigado. Doutor Marcelo, muito obrigado também pela sua exposição. Eu chamo agora a palavra a doutora Alessandra Correia Lima, Macedo Franca. Doutora Alessandra é graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Ciências Jurídicas também pela Universidade Federal da Paraíba, doutora em Direito pela Universidade de Genebra, professora da Universidade Federal da Paraíba, tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Internacional Público. Também teve atuação em áreas de Direito Privado, como Direito Empresarial e Internacional Privado. É membro do Labirinte, Laboratório Internacional de Investigação em Transjuridicidade. Doutora Alessandra, a palavra está com a senhora. Bom dia a todos. Senhores procuradores, Diogo Roberto, senhor procurador Rui Marcelo, senhora procuradora Aline Assunto, senhoras e senhores aqui presentes, neste 15º Congresso do Ministério Público de Contas, sob o título Farol para o Desenvolvimento Sustentável. Eu queria começar agradecendo à Associação do Ministério Público de Contas para trazer aqui as minhas reflexões sobre esse tema, o desafio da promoção do desenvolvimento sustentável na perspectiva ambiental. Como professora, eu leciono a disciplina de Direito Ambiental há cerca de 10 anos ou mais e devo dizer que é uma alegria para mim falar para uma plateia
de profissionais. Eu falo sempre para alunos que eu lanço sementes esperando que sejam algo no futuro e que possam fazer mais, né? Mas temos que reconhecer que, enquanto alunos, eles ainda são apenas indivíduos. Então, na última aula da disciplina de Direito Internacional, eu digo, por enquanto, pelo menos temos a ação popular à disposição como indivíduos, e sempre dou a aula da ação popular, que é o que temos como indivíduos antes de sermos alguma coisa. Mas essa plateia não, é uma plateia que pode fazer mais. Então eu agradeço à associação por essa oportunidade de falar a essa plateia. Bom, eu vou começar, chovendo no molhado, digamos assim, com... colocando aqui a imagem, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu queria lembrar que esses já são os segundos objetivos, não do desenvolvimento sustentável, mas os segundos objetivos preparados no âmbito do direito internacional para esse propósito de direcionar a humanidade num sentido, né? Eles são fruto desses aí, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram preparados no ano 2000 e que serviam de 2000 a 2015, certo? E que, se a gente observar, é interessante observar que, considerando esse tema da nossa discussão, o desenvolvimento sustentável, é importante dizer que esse tema, desenvolvimento sustentável, está na agenda internacional pelo menos desde 1972, quando foi realizada a Conferência de Estocolmo, e o conceito preciso de desenvolvimento sustentável, ele nasceu pelos idos de 1987, num relatório internacional, o relatório Brundtland, tendo tomado a dianteira, né, das discussões. E quando a gente realiza, em 1992, a ECO 92, a famosa ECO 92, essa expressão desenvolvimento sustentável, ela toma o título da conferência. Então, é algo assim que está presente nas nossas vidas há bastante tempo, né? Parece recente às vezes quando a gente fala, mas não, faz bastante tempo diante da urgência da mensagem. E eu queria mostrar para vocês a evolução, né, entre um e outro momento, porque ele entra nessa agenda mais ampliada, ele entra nessa agenda do direito internacional ambiental em 92, mas nessa agenda ampliada ele demora, né? A gente observa que nesses primeiros Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, a gente tem apenas um objetivo ali, né? Peço desculpas pela qualidade da imagem, eu não achei que a tela fosse tão grande, mas que fala da qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, objetivo número 7, certo? E, então, de 2000 a 2015, a gente tinha esse objetivo que representa, em 8 objetivos, mais ou menos 12% dos objetivos. Quando a gente vai para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de 2015, que ele ocupa o título, a gente percebe que nós temos relacionados ao meio ambiente agora 9 objetivos dos 17. Ou seja, de 12%, a questão ambiental passou a significar mais de 50% da importância no direito ambiental, na política internacional ambiental. Então, é significativo. Objetivo 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15. Quando vocês preparam um evento como esse aqui, né, eu preciso dizer que ainda vocês estão falando desse, que é um objetivo que, a princípio, não tem relação com o meio ambiente, mas tem toda a relação com todos os objetivos, que é o objetivo das parcerias e meios de implementação. Então, eu devo dizer que quando eu fui convidada a falar nesse evento, eu
voltei aos instrumentos que eu sempre volto, né, e principalmente ao plano preparado por ocasião do lançamento dos ODS, e pensei assim, eu preciso fazer 2 perguntas incômodas a essa plateia. A primeira delas é a seguinte: quantos aqui já leram as 169 metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável? Caso tenham lido, eu faço uma outra pergunta incômoda. Quantos de vocês já as consideraram como um instrumento de força normativa, mesmo só, no julgamento das contas de um Estado ou Prefeitura, ou do país? Né? Temos aqui membros do Ministério da Tribunal de Contas da União também. Não precisam responder, não é assunto de prova. Fiquem para vocês a resposta, certo? Mas eu preciso dizer que quando vocês preparam um evento como este, vocês dizem para mim que leram e tomaram parte na implementação desse plano e pretendem pôr em prática o que estabelece as palavras preambulares do plano. Vocês estão me dizendo que, como um coletivo, estamos decididos a libertar a raça humana da tirania da pobreza e da penúria e curar e proteger o nosso planeta. Estamos determinados a tomar as medidas ousadas e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho sustentável e resiliente. Ao embarcarmos nesta jornada coletiva, comprometemos-nos que ninguém seja deixado para trás. Ou seja, o procurador Diogo Roberto falou aqui, nenhum dos 170 milhões, ninguém deixado para trás. São essas pessoas que estão agora no pensamento de todos vocês. E a partir disso, então, eu volto, né, ao tema da conferência, o desafio para a questão ambiental, o desafio na promoção do desenvolvimento sustentável na perspectiva ambiental. E eu pergunto, não é um desafio, são pelo menos 9 desafios. Certo? Eu trouxe aqui só aqueles que eu mencionei. Repare que até na cor eles são, né, entre o tom amarelo, do tom azul ao tom amarelo, que parece esquentando no aquecimento global. E eu coloquei, como eu não tinha como abordar todos eles aqui para vocês, eu tomei um deles, que me parece mais urgente. Né? Eu brinco com meus alunos quando eu dou aula sobre o regime da mudança climática, eu digo é o regime mais apocalíptico. Parece brincadeira, mas é verdade, infelizmente. Eu digo isso, né? E lembro de José Américo de Almeida, quando ele diz que há muitas formas de dizer a verdade. Talvez a mais persuasiva seja a que tem a aparência de mentira, né? Como um vídeo apresentado pelo procurador Rui Marcelo aqui. Parece mentira, mas é verdade. Talvez seja persuasivo. E nessa ideia de fazer algo que parece mentira, mas é verdade, eu trago aqui uma imagem que foi a campanha que a ONU escolheu em 2021 para trazer esse alerta, essa aparência de mentira. Parecia mentira. Eles fizeram um pequeno videozinho, eu chamo vocês a assistirem, eu não trouxe o vídeo porque eu só consegui ele em inglês e não estava numa boa qualidade, mas ele coloca esse dinossauro de frente à Assembleia Geral e esse dinossauro diz para a plateia atônita da Assembleia Geral: não escolham a extinção, não é uma boa ideia. Mas mais do que essa frase, que é muito impactante realmente quando a gente assiste o vídeo e, né, de arrepiar, eu gostaria de chamar a atenção o ponto central do que o dinossauro diz. Ele diz assim, que todo ano os governos gastam centenas de bilhões de recursos públicos em subsídios para combustíveis fósseis. Para ele, é como se os dinossauros tivessem subsidiado meteoros gigantes. Ele diz, pensam nas várias possibilidades que poderiam ser feitas com esse dinheiro. E aqui eu lembro, né, a famosa Greta Thunberg. How dare you?
como ousam vocês utilizar esse dinheiro para essa opção e não para todas as outras? Ao dizer isso, esse dinossauro falou para os ministérios públicos e para os tribunais de contas, porque ele colocou os tribunais de contas justamente no centro. Ele nem colocou o STF, nem a Corte Internacional de Justiça, não. É a competência dos tribunais de contas justamente avaliar os gastos públicos. Então, são os tribunais de contas que são colocados na centralidade. E não é só ele quem coloca isso. Eu trago aqui, ele fala a questão do investimento público, mas também, Noam Chomsky também fala sobre isso. Os países não devem ser julgados pelas palavras escritas em suas constituições, mas pelos seus orçamentos anuais. Isso serve para países, estados, municípios. Isso serve para todos. Então, por quê? Acho que é autoexplicativo, mas eu acrescento. Tanto a Constituição, como ele fala aí, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são programas. O orçamento sinaliza as intenções de concretização. Quando Noam Chomsky diz isso, na verdade ele advoga pela elevação de princípios orçamentários ao direito internacional, para centralizar uma força centrípeta que leva os princípios ao internacional. Mas acredito que a gente também precisa pensar na avaliação das metas de desenvolvimento sustentável dentro dos orçamentos. E aí eu digo, não são apenas essas expressões soltas. O próprio documento, que não vou perguntar novamente, mas é preciso que seja lido, diz isso. Quando ele começa a falar sobre implementação, dentro dos pontos 39 e 46, ele traz os dois, 41 e 45, que expressamente dizem. Trouxe aqui muito texto, porque essa parte eu acho essencial. Finanças públicas, tanto nacionais como internacionais, e eu acrescento aqui estaduais, municipais, desempenharão um papel vital na prestação de serviços essenciais e bens públicos, em catalisar outras fontes de financiamento, também as parcerias público-privadas, ou seja, quando olhar um orçamento, olhar isso. Que tipo de parcerias? Como estamos catalisando essas finanças públicas, o orçamento público? Reconhecemos também o papel do setor privado, diversas microempresas, cooperativas, até multinacionais, bem como o papel das organizações de sociedade civil e as organizações filantrópicas na implementação da agenda. Reconhecemos também o papel essencial dos parlamentos nacionais através da promulgação de legislação e a adoção de orçamentos. Fala expressamente, desde o princípio. O plano está lá, essa função do orçamento, e cabe a quem analisar os orçamentos. Governos e instituições também trabalharão em estreita colaboração para a implementação, etc. Então, ao refletir sobre isso, eu trago aqui ainda essa outra meta, não vou mencionar porque já foi me levantada ali, como eu sou a última a falar, eu espero não precisar os 5 minutos, vou apressar um pouquinho, certo? E tenho certeza que quem não leu vai ler, então eu trago aqui essa lembrança que já foi mencionada pelo procurador Rui, que todo o direito internacional ele é pensado nessa lógica, desde a ECO 92, desde a Agenda 21, que também não sei se é um instrumento muito lido, pensar global e agir local. De modo que, se a gente volta para o objetivo 13, que é o da mudança climática, que foi o que eu escolhi para falar para vocês, a gente tem esses 3 pontos aqui. Cada orçamento, cada análise de orçamento a ser feita, deve olhar isso. Ele reforça a resiliência, a capacidade de adaptação e riscos relacionados ao clima, às catástrofes naturais em todos os países, no Estado. Ele integra medidas na mudança do clima, políticas, estratégias e planejamentos nacionais. Ele melhora a educação, aumenta... Quais são as verbas dedicadas a isso? Aumentar a conscientização, capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução, impacto, alerta precoce da mudança do clima. Eu quero dizer que nem tudo é decepcionante. Eu encontrei
né, eu quero lembrar as palavras da procuradora Lula. Eu acredito que não existe realmente órgão melhor para avaliar a implementação dos ODS, certo? Mas eu trago aqui esse quadro que foi um trabalho que é um exemplo de iniciativa e que me dá esperança. Eu pesquisando para preparar essa fala, eu encontrei uma publicação recente do TCE de São Paulo sobre um observatório do futuro que fez um convênio com o PNUD e em que se observa esse olhar para os instrumentos internacionais através da aproximação do índice criado por ele, que é esse IEGM, Índice de Eficiência, Índice de Eficiência dos Governos, acho que é isso, e ODS. Mas se vocês já observarem, é um exemplo de esperança, mas são poucos os ODS, e nenhum ambiental ainda está exato, quer dizer, só os relacionados à qualidade da água, saneamento e água potável e qualidade da água. São poucos ainda. Os principais, aqueles mais relacionados à mudança climática, ainda não estão contemplados. Eu não quero terminar minha apresentação falando aqui do papel do Ministério Público, da competência do Ministério Público, porque eu acho que isso todos vocês conhecem mais do que eu, certo? Eu já vi também na pesquisa dessa conferência várias menções a ações de tribunais de contas de Manaus, de Cuiabá, de congressos ambientais, ou seja, que mostra, que sinaliza essa preocupação. Eu tive a oportunidade também de ver vários trabalhos na prática do Tribunal de Contas de Pernambuco, do Paraná, em questões relacionadas aos resíduos sólidos, da Paraíba, em uma questão relacionada ao o alargamento da beira-mar, do Paraná, Espírito Santo, que falava uma relação entre licitação e regularidade ambiental das empresas. Enfim, eu vi, vocês sabem, todos estão conscientes disso, não quero repetir isso. Se eu pudesse deixar uma mensagem aqui para vocês, é a ideia, isso aqui é uma outra coisa, é a ideia de que é preciso que vocês saiam também do direito nacional para o direito internacional. O direito internacional tem muito a dizer. Procurem os instrumentos que dão origem a esse trabalho dos ODS para colocar em prática essa ideia. Procurem também outros trabalhos dentro da ideia das parcerias. Eu peguei essa também na internet, que em 2022, é recente, veio a público essa notícia, de que aqui na Paraíba a UFPB desenvolveu essa plataforma para monitorar os ODS do município e regiões geoadministrativas da Paraíba. Acredito que seria uma ferramenta importantíssima para o Tribunal de Contas da Paraíba, embora, analisando a plataforma, ela ainda precisa tem muito a desenvolver. Na mudança climática, por exemplo, os índices considerados para avaliar ainda não são suficientes e não estão diretamente ligados. Por exemplo, considerava como efeito de sucesso se tinha morrido alguém ou não de uma catástrofe ambiental. Quantas pessoas morreram? Não é só isso que diz, mas acredito que é apenas o começo. Então, dentro dessa ideia, seria essa a mensagem que eu teria para vocês. Eu trago duas frases para encerrar aqui. Dentro do direito internacional das mudanças climáticas, preciso então mencionar não apenas os ODS, mas é preciso que vão a Convenção Quadro das Nações Unidas, o Acordo de Paris, as contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, para quem sabe procurar nos orçamentos estabelecer metas climáticas, a semelhança das metas fiscais que se estabelecem, que hoje são mais importantes do que as metas fiscais, certo? Bom, eu queria terminar com duas frases aqui. Eu sei que a gente anda devagar. Uma de Martin Luther King, que diz: se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas continue se movendo para frente. Porque, e aí lembro uma outra frase de Albert Einstein, para encerrar tudo: insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Muito obrigada a todos pela atenção.
Doutora Alessandra, muito obrigado também por sua intervenção. Então, pessoal, fazendo um fechamento aqui, eu não sei se saio daqui animado ou apavorado, eu ainda vou pensar a respeito disso durante o resto do evento, né? Bom, quis o divino, né, o nome que a gente quiser dar para ele, né, que a gente tivesse que viver esse momento, o momento que a gente começa a nos preocupar com coisas como a gente vai conseguir continuar vivendo nesse planeta, né? A doutora Aline, ela nos fala e coloca a situação de que esse decênio, o próximo decênio, ele pode realmente fazer a diferença para esse lugar, né, para Gaia. E é a oportunidade, né, que nós que estamos vivendo ele temos de fazer a diferença, né? Não é mais possível nós pensarmos no mundo apenas com esse modelo de desenvolvimento fundado no crescimento. Hoje, quando a gente avalia o desempenho de um país, isso é feito pela taxa de quanto ele cresceu, né? Surge uma notícia sobre a China. Olha, a China não vai mais crescer 15% ao ano, vai crescer só 5%, e as bolsas do mundo desabam, né? O pavor toma conta do mundo todo, né? Talvez a gente tivesse que ficar apavorado em pensar em taxas de crescimento que continuem na faixa dos 15% antes que uma série de outros problemas sejam enfrentados, né? Os recursos são finitos, né? Eles, como a doutora Aline nos fez lembrar, né? A doutora Aline também nos informa que a ciência diz que ainda temos tempo. A literatura nos informa isso. De fato, a empreitada parece invencível. Como eu falei para vocês, eu não sei se desanimo ou se me animo, né? Mas ainda que não houvesse tempo, nós teríamos a obrigação de tentar, né? Porque é isso que o ser humano faz. Ele tenta até o final. Pode dar errado? Pode, mas a gente não está autorizado a desistir, né? Dos tempos da Gaia aos tempos de Mad Max, a gente vai para o que o Dr. Rui nos trouxe, né? A gente não está autorizado, não estamos autorizados a atuar sem permear essa atuação, toda ela, da temática ambiental. Não é mais possível dissociar nenhum tipo de atividade das que desenvolvemos corriqueiramente no nosso trabalho da temática ambiental. O Dr. Rui nos lembra que um dos nortes dessa atuação profissional, da nossa atuação profissional, que é o da busca incessante ao cumprimento do princípio da eficiência administrativa, precisa ser inoculado da temática ambiental. Não temos outra opção. Ele nos lembra também da importância, e a doutora Alessandra também o fez, de incluir a mensuração numérica dos bens ambientais. O Dr. Rui nos falou do PIB verde. De fato, o ser humano ele consegue raciocinar de maneira mais clara quando ele enxerga as coisas sob a perspectiva numérica, com os números. Nós não podemos mais encarar o mundo e os recursos que ele tem, os recursos naturais que ele nos oferece, sem algum tipo de mensuração disso. Nós temos que conseguir avaliar, né, o que temos, o que nos sobra e o que precisamos fazer para preservar, né, e para continuar de forma sustentável. Por fim, a doutora Alessandra, ela nos traçou um perfil histórico da preocupação com a temática ambiental, algo que já tem pelo menos 50 anos. Ela foi do relatório Brundtland aos desafios do milênio, onde nós tínhamos à época uma meta com temática ambiental, passamos hoje para 9 metas e talvez elas não sejam suficientes, principalmente se nós não traduzirmos isso para a realidade da nossa atuação. Se há ainda dúvidas sobre o envolvimento dos tribunais de contas e do Ministério Público de Contas no desenvolvimento dessa temática, na inclusão dele no nosso dia a dia, a doutora Alessandra nos faz uma incômoda e providencial provocação, inclusive invocando
nos instando a invocar com mais frequência o direito internacional. Enfim, não é mais possível fazer o controle público sem incluir verdadeiramente a questão ambiental. Não porque é moda, não porque é fofinho, mas porque é vital. É isso, pessoal. Obrigado, tá? Presidente, vou pedir ao senhor que, por favor, faça a entrega dos certificados aos nossos palestrantes, por gentileza. Mas antes, eu gostaria de convidar a doutora Cristina Andrade, do Ministério Público de Contas de Minas Gerais, para fazer a entrega do seu certificado, presidente.